Oi pessoal, eu me chamo Fabiane Elias Pagi, sou uma mulher branca, alta, com mais ou menos 1,70 m, cabelos com luzes, loiros mesclados com castanho. Estou vestindo um vestido vinho com uma jaqueta jeans. Estou em um ambiente aqui para trazer um conteúdo para vocês de extrema relevância. E estou aqui hoje para falar com vocês sobre um tema extremamente importante: a criação de materiais digitais acessíveis. Antes de pensar nisso, a gente tem que pensar o que é acessibilidade digital. Tá? Acessibilidade digital, a gente já viu o conceito de acessibilidade, já viu muita coisa, mas a gente tem que entender direcionadamente a acessibilidade digital. O que é? Acessibilidade digital é você garantir o acesso indiscriminado a qualquer pessoa, independente da sua condição, ao meio digital. E isso envolve considerar todas as diferenças que usuários podem ter, tecnologias que vão ser utilizadas, contextos de uso e várias outras ferramentas. Tá? Ou seja, eu pensar em acessibilidade digital é eu garantir o acesso à informação, acesso a todo e qualquer meio de informação e comunicação a todas as pessoas. Mas por que eu preciso então criar um material digital acessível? Primeiro, a gente tem que pensar que isso é parte do processo de inclusão digital. Tá? Então, inclusão digital é um tema que está em voga no mundo. A gente pensa que ter acesso às tecnologias hoje faz com que surja essa necessidade de inclusão digital, de que mais pessoas tenham conhecimento a respeito das ferramentas tecnológicas, das informações, e isso tudo está no meio digital. Então a gente precisa entender como isso funciona para ver qual vai ser a melhor forma de garantir o acesso de todos por causa da inclusão digital. E isso a gente pensa o seguinte: hoje a gente vê isso de maneira muito clara, né? Hoje a vida de todo mundo está muito presa à internet. Já foi a época em que a internet era algo só para entretenimento, né? Acho que no início muitas pessoas começaram a ter mais acesso à internet como forma de entretenimento. Mas hoje a gente vê que a vida do ser humano é dentro da internet. A gente usa a internet para ter acesso à informação, à saúde, a trabalho, à educação. Para tudo a gente usa a internet. Na palma da nossa mão, no celular. Então a gente precisa desse tipo de ferramenta de acessibilidade digital para que a gente possa garantir o acesso de todas as pessoas a esses bens e a esses serviços. E para quem que é isso? Qual é o público-alvo da acessibilidade digital? Qual é o público-alvo da inclusão digital? A gente não está lidando só com pessoas com deficiência. Tem pessoas com deficiências sensoriais, com deficiência intelectual, mas a gente também pensa em pessoas idosas, pessoas que são analfabetos funcionais, sabem até escrever seu nome, copia alguma coisa, mas ele não consegue compreender o uso da língua de maneira de fato, né? Da língua escrita, da leitura e tudo mais. Pessoas que têm baixo letramento digital, pessoas que, por mais que sejam jovens, não conseguem utilizar tecnologias e os meios digitais que a gente tem hoje. A sociedade como um todo e organizações que oferecem serviços e produtos na web. Ou seja, todo mundo é público da acessibilidade digital e da inclusão digital. E por quê? Qual é o benefício de se oferecer a acessibilidade digital nos nossos produtos, no nosso trabalho e em tudo? Primeiro que a gente vai ampliar e diversificar o público. A gente aumenta a quantidade de pessoas que vão ter acesso àquele conteúdo. Com esse aumento de público, a gente tem maior visibilidade. Então a gente aumenta a visibilidade do produto, do conteúdo, do documento e de tudo mais. Além disso, a gente vai ter uma facilidade e mais agilidade no manuseio e na navegação. Consequentemente, a gente tem que pensar na questão da compatibilidade de dispositivos. Se a gente pensa na elaboração de algo, de um material digital, a gente vai pensar em diversificar os tipos de aplicativos que vão utilizar aquilo. A gente vai ampliar sistemas operacionais, ampliar o tipo de sistema que vai ser utilizado, o tipo de programa que vai ser necessário e tudo mais. A gente contribui com a transformação social e a gente traz ao nosso produto valor agregado. Ou seja, a gente aumenta esse valor agregado que traz a famosa vantagem competitiva, né? Então é a gente pensar que se a gente dá visibilidade, mais pessoas vão ter interesse, mais pessoas vão procurar esse tipo de produto. E aí a gente pensa, beleza, como é que eu vou fazer então para produzir um material digital acessível? Primeiro a gente tem que pensar em diversas questões. O primeiro ponto que eu vou trazer para vocês é relacionado às imagens, tá?
Quando eu vou trabalhar e vou utilizar imagens no meu documento, no meu site, na minha página ou independente do que for, a gente tem que pensar o seguinte, que eu preciso descrever essas imagens, eu preciso trazer para as pessoas, principalmente pessoas que têm uma deficiência visual, uma contextualização. Como que é essa questão da descrição da imagem? Eu vou descrever, eu vou explicar, e isso eu posso colocar ali num texto alternativo, com uma legenda, uma forma de trazer essa informação visual, mas com recursos auditivos. Ou seja, imagina uma imagem. Tá? Eu vou trazer essa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês. Como é que eu vou descrever essa imagem? Eu tenho que descrever o formato, é uma foto. Tá? Então já vou direcionar. Se fosse um desenho, uma pintura, um quadro, eu vou direcionar o formato. Então, é uma foto. Sujeito, é um gato. Tá? Então, é uma foto que tem um gato. E a paisagem, o contexto? Ele está em uma janela entreaberta que tem tela e uma cortina. E ele está na janela. E a ação? Ele segura na boca um novelo, um brinquedinho. Então, o que é essa descrição da imagem? Eu trazer essas informações visuais que vão fazer com que a pessoa entenda o que tem naquela imagem que eu estou trazendo. Pessoas que não conseguem enxergar aquela imagem vão saber do que se trata, tá? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, se eu tenho uma imagem, eu tenho que descrever exatamente o que é necessário, ou seja, descrever aquilo que eu tenho certeza. Se eu vi alguma coisa na imagem que não é necessário, que não é relevante, ou que eu não tenho muita certeza do que é, eu não preciso descrevê-la. E um segundo ponto é pensar que a gente tem que evitar adjetivos que tragam juízo de valor. O que significa isso? Se eu for descrever essa imagem que vocês viram, eu não posso falar, é um gato fofinho, muito lindo, porque para mim ele pode ser lindo, mas para uma pessoa que odeia gatos ou para uma pessoa que tem medo de gatos, aquilo ali vai ser um monstro. Então, a gente evita adjetivos que tragam essa noção de juízo de valor. Segunda coisa que a gente tem que levar em consideração é o quê? Textos claros, simples. Linguagem textual clara e simples. O que isso quer dizer? Significa que eu preciso evitar frases muito longas, períodos muito extensos, tá? Parágrafos enormes, que às vezes até a gente que não tem uma deficiência se perde lendo aquele parágrafo. Utilizar sempre a fala em voz ativa, então evitar tipos de frases diferentes do português na intenção de florear algo, porque isso a gente vai tornar o nosso texto completamente inacessível. Utilizar palavras simples, palavras mais conhecidas. Evitar figuras de linguagem, metáforas, abreviaturas, jargões muito técnicos, né? Termos muito técnicos que não condizem com o público ao qual está sendo direcionado aquele documento. Evitar neologismos, estrangeirismos, palavras novas que ninguém conhece, pegar palavras de outras línguas e trazer para a nossa língua. A gente tenta evitar isso ao máximo. Tá? E evitar uma coisa que é extremamente importante. Evitar colocar, por exemplo, no final de palavras, o X, o arroba, o E, como quem diz na questão do pronome neutro. Ah, mas a gente entende todo o movimento que existe hoje em relação ao pronome neutro. A grande questão é que, se a gente utiliza esse tipo de marcação, primeiro, ele se torna um formato inacessível porque os softwares ledores de tela que a gente tem hoje disponível, eles não reconhecem isso como parte da língua portuguesa. Então, ele vai trazer uma não leitura daquele conteúdo da maneira adequada. Além disso, ele é um tipo de linguagem que é inacessível e pode atrapalhar a compreensão de pessoas que têm dislexia, autistas ou qualquer outra pessoa que esteja aprendendo o nosso idioma. Então, ele traz uma complicação extra. Então, acaba trazendo uma falta de acessibilidade ao nosso documento. Tá? Então, a gente evita, pelo menos em documentos acessíveis, o uso da linguagem neutra. Bom, o próximo aspecto está relacionado às fontes e às cores. Tá? O que isso quer dizer? Quanto mais simples a fonte, melhor, mais visível, mais acessível ela vai ser. Então, nós sugerimos que sejam utilizadas nos arquivos, nas mídias, nos conteúdos digitais, fontes inicialmente sem serifa, e fontes não condensadas,
Tá? Por quê? São fontes que têm uma visualidade melhor, são mais claras de serem vistas. Então a gente sugere fontes como Arial, Calibri, Helvética. E apesar da serifa, a fonte Times New Roman ela pode ser utilizada com ressalvas, tá? Então com cuidado para que ela não fique ilegível, né, em determinados momentos. Em relação ao tamanho, a gente tem que evitar tamanhos muito pequenos de fonte. O tamanho ideal seria a partir do 14, a depender do tipo de documento que vai ser utilizado. Evitar mistura de fonte. Se eu escolhi uma fonte, eu tento manter aquela fonte durante todo o arquivo ou todo o documento. A gente pode botar o título com uma fonte e o corpo com outra? Pode, mas a gente tem que ter muito cuidado com essas mudanças e com esse uso. Ter muita atenção ao contraste. O contraste entre o fundo e o texto é um aspecto extremamente importante que eu acho que é o que a gente mais tem que se atentar. Como sugestão, a gente tem uma ferramenta online gratuita que é chamada Calculadora de Contrastes, onde você seleciona as cores que você quer utilizar e ela vai te informar qual é o nível de contraste que essas cores têm. Então, eu pensar aqui, se eu estou criando um material com uma fonte clara, eu preciso usar um fundo escuro. Se eu estou usando um fundo claro, eu preciso pensar numa fonte escura. Então, essa calculadora ela nos dá essa noção se o contraste está adequado ou não para essa construção. Então, é uma ferramenta que vale muito, é gratuita, você pode utilizar em qualquer situação, tá? E vale a pena. Uma forma da gente entender essa questão do contraste é nessa imagem que eu vou mostrar para vocês. A gente tem duas imagens de uma propaganda da Prefeitura do Estado de São Paulo sobre o Carnaval da cidade. Uma está com um quadrinho verde, a outra está com um quadrinho vermelho. Ou seja, uma está adequada, porque a gente vê que tem um fundo amarelo com uma fonte roxa, a outra fonte rosa ou meio avermelhada. E isso traz um contraste interessante, fica destacado. Agora, na outra imagem, que é, se a gente for parar para pensar, é uma imagem idêntica com mudança nas cores da fonte. Então, a gente tem uma imagem com um fundo alaranjado, com amarelo, perdão, laranja com amarelo, uma fonte laranja claro, a outra branca. Então, o fundo se mistura com as cores que estão sendo usadas nas fontes. E aí a gente não consegue perceber. Na primeira imagem, a gente vê todos os elementos muito claros. As fontes que estão sendo utilizadas, escrito Carnaval de Rua, Prefeitura de São Paulo, e os confetes, serpentinas e a máscara que tem disponibilizada nessa imagem. Na outra imagem, a gente só consegue ver a máscara e a serpentina, porque é a única cor que se destaca nesse fundo claro, porque eles utilizam cores escuras, como vermelho, verde, azul. Outra ferramenta, outro aspecto, outro lugar que a gente precisa da acessibilidade digital, da acessibilidade comunicacional em ambientes digitais, são sites, né? Sites eles envolvem um aspecto um pouco mais complexo, porque exigem um conhecimento muito aprofundado em relação à acessibilidade da pessoa desenvolvedora. Então, hoje a gente tem pessoas que se especializam em acessibilidade digital para poder desenvolver essas aplicações e os sites de maneira acessível. Tá? Então, a gente não vai entrar muito na questão de sites, de páginas, por causa dessa especificidade, inclusive profissional. Tá? Agora, o importante que a gente tem que saber é o seguinte: a acessibilidade ela não é uma adaptação que é realizada no final do projeto. E aqui eu respondo à pergunta que eu fiz no primeiro vídeo. Em que momento a gente usa a acessibilidade? A acessibilidade ela deve ser pensada desde o início do projeto. Desde o início do planejamento desse projeto, a acessibilidade já deve estar junta. Tá? Então, ter pessoas que conheçam sobre acessibilidade desde o início. Bom, tem muita coisa ainda para a gente pensar, muita coisa para falar sobre acessibilidade, mas primeiro, vou falar mais uma vez, a gente precisa quebrar essa barreira atitudinal. Então, é mudar o nosso comportamento, se colocar no lugar do outro, ter o olhar do próximo, ter empatia para a gente conseguir entender como que a gente vai conseguir trazer esse acesso irrestrito à informação, certo? Ficamos por aqui hoje, até a próxima.